O cara falou pra mim o seguinte, até o término do campeonato não contrata ninguém. Isso, está apalavrado, mas não está contratado. O Corinthians gosta da ideia. Em 2015, o Corinthians tentou contratar esse jogador. É um clube chinês ou japonês? O mesmo time do Guangzhou? Guangzou Evergrande. Guangzou Evergrande, mesmo do Guangzou Evergrande. Mas não vai ficar lá porque eles querem contratar o Corinthians. Na verdade era assim, o Guangzou liberou o René para fazer um tratamento, uma recuperação de cirurgia de joelho no Corinthians. Aí o acordo era que ele terminaria a recuperação jogando no próprio Corinthians até o final do ano emprestado. 2015 isso. Em 2015, com o valor de passe fixado num valor baixo. Quando ele se recuperou, o clube chinês desistiu da negociação, achou que era importante ele voltar. O Corinthians ficou, claro, muito pé da vida com a postura do clube chinês e também com os próprios empresários do René Júnior naquela ocasião, que não forçaram a negociação para a continuidade dele no Corinthians, e só agora que com a situação invertida. Bom, agora o caso do René está dessa forma, o Corinthians tem interesse na contratação do jogador, o Corinthians busca, além do René, outros jogadores, está querendo um lateral esquerdo, mas é no mercado interno, anima-se com a possibilidade do Zeca, desde que haja um acordo com o Santos para uma forma de pagamento, né? Porque até esse momento o Zeca não conseguiu, via justiça, a sua liberação. E o Corinthians, como diz o Fábio Azevedo, monitora esse movimento do Zeca, um jogador que interessa... Você sabe que o René Júnior... Não, já falamos do René. Não, você sabe quem é o maior ladrão de bola do campeonato? René Júnior. E sabe quem é o outro? Quem? O Jean do Corinthians, que está no Vasco. Jean do Vasco. Vai voltar, né? E você sabe Volta pro Corinthians? Você sabe quem foi? Vai voltar, você sabe quem foi contratado? Você sabe quem foi contratado da grana por ter sido o maior ladrão de bolas e está jogando no Palmeiras? O Thiago, o volante. Também era na época jogando pelo América Mineiro, maior ladrão de bola, e foi contratado pelo Palmeiras. O mano era ladrão de bola na Vila Maria, foi preso 2 vezes. Não, eu só pegava que caia no meu quintal. Eu só queria retomar um assunto. É o nome do DP que você conhece bem. Para encerrar minha participação do caso do Pablo. Gente, se o empresário do jogador está fazendo o negócio, cabe ao empresário do jogador buscar o que é melhor para ele. Se o empresário do jogador, se o jogador não gostaram da proposta do Corinthians, o formato da proposta, de se pagarem prestações semestrais, as luvas do jogador, e o salário não está de acordo com o que eles queriam, eu acho que eles têm todo o direito de procurar outro lugar. Existe a possibilidade... Assim, só queria enquadrar assim, a minha posição a respeito. Porque eu acho que fica assim, o cara tem a obrigação de renovar com o Corinthians. Não tem nenhuma obrigação de nada, gente. Não tem obrigação de nada. Pergunta técnica aqui, será que o empresário dele não tem algo a receber do Corinthians? Uma pergunta aqui que não tem a receber, o Pablo ainda tem a receber do Corinthians. E ele sabe que ainda não recebeu o atual, como é que ele vai comprometer o futuro? Como diria o Dorico Paraguaçu, tem o para trás-mente. Tem o para trás-mente. Como é que ele vai olhar para frente-mente? Meu amigo, tem fica difícil, mano. Só jogar pelos amigos da escola, não dá. Mas dá pra ser amigo do Corinthians. O quê? Ganhando 400 pau por mês, fora luvas? Já vai ele julgar é brincadeira. Mas aí não recebe a luva dos caras. Gente, não vamos falar de novo, voltar nesse assunto. Só com relação ainda, você falou que não vai fechar com ninguém aí antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Então, cravo aí, ó. O René Júnior jogará no Corinthians no ano que vem. Eu não falei que ele não vai jogar, eu falei que o Corinthians... Não, pode cravar. Não assinou ainda. Eu não falei isso, não. Está fechado. Eu não estou falando que ele não vai jogar no Corinthians. Mas ele está dando informação. Eu sim, mas o René Júnior tem, o Corinthians tem interesse, tem tudo, o Corinthians está conversando, não é isso. Estou falando que a pessoa falou para mim que até o término do campeonato não vai oficializar ninguém. É isso que eu estou falando. Não, mas já pode cravar que está fechado. 4 de dezembro anuncia. Pronto. Está fechado. Olha aqui, o é bom jogador, fez um bom campeonato brasileiro pelo Bahia. Tá vendo? Ele não é estrela, não é renomado, não é um jogador do na Ponte Preta. Assim como o Zé Rafael também. Viu como você dá razão? Não precisa trazer mais só os figurões. Depende, para algumas posições sim. Por quê? Por exemplo, o Corinthians hoje, na posição de centroavante... no começo do ano era uma dupla de zaga que você falava, nossa, olha só. Mas o Corinthians ele não tinha grandes expectativas como ele terá em 2018. Ué, mas aí que tá, Benjamin. Libertadores, bacana, René você tem que Júnior investir. Não é primeiro volante. O René Júnior não é o homem da primeira função, como é o segundo volante. É o cara que sai para jogar. Mas é que tá, Pascoal, tem uma proposta aí que tá pintando pro Maicon. Precisa hoje. Tem uma proposta pro Maicon aí e pro futebol italiano. Essa proposta tá girando em torno de 9 milhões de euros. É um jogador que precisa ser reposto. Hoje, o Corinthians ele tem na posição ali o Maicon e o Camacho. Não dá para contar com o Felipe Bastos. Não dá. O Felipe Bastos está bem abaixo desses dois. Ele é primeiro volante. Mano. Então, mas ele já jogou ali. Assim como o Paulo Roberto também. Primeiro Muitas volante. vezes ali, ele joga adaptado também, fazendo que é carioca, tem 28 anos, jogou aqui no Rio, no Madureira. Hein? E o Júnior Dutra? Celeiro de craques. Verdade. O caso do Júnior Dutra tem um contorno meio que danado, hein? Cuidado com a informação, porque o homem ali vai ficar nervoso. Ele está esperando o Ibra.
Quem? Que voltou a jogar. O Zlatan. O Ibrahimovic é bom, você queria, mano? Não. Isso aí é meio zoião de treino. E o Que é Júnior o Drogba. Zoião de O caso treino. do Júnior Dutra, o Corinthians está conversando com os familiares do jogador, né? Que cuidam da carreira do jogador. Tinha um Porém, empresário lá? porém, o jogador deu uma procuração para um empresário, que é do Paraná. E o empresário disse que está aguardando agora o desenrolar dessa situação, se ele vai ser ou não, para poder entrar no negócio e saber qual é a participação dele Tem no mais caso. gente no negócio. Porque ele está autorizado pelo jogador com uma procuração assinada e reconhecida, né? O Corinthians, vou repetir aqui, teve dificuldade para conversar com os familiares do jogador, do Júnior Dutra. Deu BO, já deu BO. Agora retomaram a conversa porque aqueceu demais a saída do jogo. E você quer minha opinião sobre isso? Vai errar no centroavante. Vai errar no centroavante. Tem que trazer quem? Quem você sugere? O Ibrahimovic, joga mole. Agora vai pro mundo real. É Black Friday isso? Vai pro mundo real. Fácil. Ó, Tardelli. gente, não é sugestão. É apenas o que eu penso. Contrato o centroavante no Vitória da Bahia. Qual é? O Trellis? Contrato o centroavante, Trellis. tem o perfil para jogar no Corinthians. Jogador que volta, tem velocidade, O Mano vai ter sabe um se infarto. posicionar como centroavante. Contrata o você me pediu uma opinião. O Mano que vai ter um infarto. O Eu dou Mano uma opinião. quer... Agora, se vai contratar, você quer o Júnior Dutra? Ele quer o Damião. Você quer o Júnior Dutra, Ele é quer o isso? Leandro Damião. Não olha feio pra mim, fala a verdade. O Você quer Leandro- o Júnior Dutra? Ele quer o Damião. Eu Brincadeira, Júnior Dutra, Pascoal. O Corinthians ele tem que ir quer o atrás aí de centroavantes ali. É que já tá pintando a proposta do México pelo Gilberto. Então não dá pra brigar hoje com o futebol mexicano. Não, Gilberto Júnior Dutra tem o não briga mesmo com o nível. México? Com todo respeito, Não, não Gilberto dá, não Júnior dá. Dutra tem o mesmo nível. Ah, Mesmíssimo Você vai nível. sair de novo? Você vai embora do Mesmíssimo programa? nível. Mesmíssimo nível. Você tomou Gilberto anestesia na Júnior língua, Dutra. cara. Não, Tá de brincadeira, ó. O Gilberto tem o nível do Júnior Dutra, cara. Para. mesmíssimo nível. Olha, Cara, não eu muda posso falar nada, dos dois Dudu. que eu vi os dois de perto, hein? Não Fala, tem não, fala. não tem não. Tem não. Tá de brincadeira, muda nada. Pascoal. O Gilberto, muda. até porque os dois podem jogar Eu juntos, acho mas que o erra no Gilberto centroavante. É o nome, assim, pra substituir o Jô. É o 9. Concordo. 9-18. 9-9. Seria Não o é o principal. Júnior Dutra. Mas, por exemplo, o Fábio Azevedo. Se não fosse, vai, o Ben já Bem falar, inclusive normal. corintianos aí também não gostam do Leandro Damião. Divide muito aí as opiniões. O cara que pôs no Brasil é você. Não, tem corintianos que aceitam Não, não é aí a corintiano, possibilidade queria ver do quem Leandro é. Damião Tem um vestir a grupo camisa de do Corinthians, mas vamos lá. O Henrique Dourado, Pascoal, já que o Fluminense ele tá com uma certa dificuldade aí, e todo mundo sabe, o próprio Abel divulgou Mais isso, um ano de falando que contrato o Fluminense tá passando por problemas financeiros, que o Fluminense talvez aí não tenha como honrar com todos os compromissos pro próximo ano, que ele deveria sentar com a diretoria para ver qual a real situação do Fluminense e tudo mais. verdadeiro. Por exemplo, Gustavo Scarpa é um jogador que, se não for vendido, o Fluminense terá uma baita bucha para segurar. Porque é Você um dos sabe que maiores o Scarpa é um Mas jogador que... o Scarpa, Pascoal- futuro presidente do Corinthians, Ele desmentiu. o Andrés, O Andrés desmentiu Gravou essa um informação aí. Ele desmentiu. Ele Mas falou que ele falou, não estou... onde há Foi o que ele fumaça, disse. há fogo. ele adora o Scarpa. Mas é que tá, vamos lá Ele colocar acha nessa o Scarpa situação. um Pera aí, baita Pascoal, pera jogador. lá. Eu também Pera lá. acho. Se ele vai contratar, eu não Fluminense- sei. o Fluminense- Mas que ele acha o Scarpa um baita jogador, O ele Fluminense ele tem uma folha inchada, Pascoal, de 7 altos milhões. salários, tá certo? Inclusive o próprio Fábio Azevedo já trouxe informação de alguns jogadores que ganham muito E um nem detalhe nessa folha, nem o maior jogar, salário rompeu a patela. Que é Marquinhos. no Então, treinamento. De novo ele machucou? Então, Tem que enfim. operar, o Abel disse que foi uma coisa assustadora a imagem. Então, o Fluminense ele tem uma folha recheada com altos salários. Inclusive, alguns desses altos salários nem jogando estão. Que era o Então, Marquinhos. você pega, por exemplo, o Henrique Dourado. É uma possibilidade de negócio. O Corinthians ele tem alguns jogadores dentro do seu plantel que poderiam servir, talvez, para o Fluminense. Talvez os jogadores querem ir também. Ué, mas como não iriam? O Fluminense é um grande clube Não, brasileiro. mas jogador... Não, tô falando jogador... Às vezes jogadores que não estão sendo utilizados. Você foi pro Bahia. Lucão, quem foi jogador do São Paulo que não queria ir para Portugal? Ah, mas tá de brincadeira. Não é, Dependendo do time que ele vai, ele fala, pô, Vem não cá, quero o ir. Renato Augusto estava no Aqui com o Benja aqui, coisa de 2 meses atrás, e falou, eu estava numa época que eu estava muito mal no Corinthians, o Corinthians queria me emprestar. Sabia disso? O Renato Augusto. Você pro sabia Flamengo. disso? Ele contou aqui. Para qual time foi? Não me recordo. É, porque você não assistiu o programa. Não, assisti, mas eu não lembro. Falou, era para eu ir pro Botafogo, eu não quis ir. Tá lá, O Danilo não quis vir pro Botafogo. o Danilo do Corinthians não quero veio ir. pro Mas enfim, Agora, o em Henrique relação- Dourado, em relação a esse negócio seria do- também o centroavante à Em altura do relação jogo. a esse negócio do Gustavo Scarpa, Mas você acha que o Júnior Dutra olha vai aqui, jogar no eles não ouvem, mas não adianta. Tomara que não. Ó, eu vou tocar o programa, deixa esses caras pra lá. Ó, foi o Andrés aí falando sobre o Gustavo Scarpa. Vem aqui, através das redes sociais, desmentir o Dales Marques, que me mandou mensagem do UOL, uma reportagem no UOL sobre o Scarpa,
que não é verdade. Ele me mandou mensagem perguntando, eu desmenti, mas ele insiste em pôr a matéria e muito menos pôs o meu desmentido. Eu não estou negociando, não estou participando de nada de negociação de atletas no Corinthians. Quem está fazendo é a diretoria, até porque não é minha função fazer isso nesse momento. Então eu queria deixar aqui bem claro que não tem Scarpa, nem Pedrinho, nem João. Eu não estou participando de nada, mas vida que segue. Então, o Dessler Marques, que é um repórter do UOL, que teria dado a informação que o André estava negociando o Scarpa. Agora tem aí, o André está aí, o vídeo dele falando. Eu não posso não acreditar. O cara falou, olha, eu não estou negociando ninguém. Pode não acreditar, claro não, que pode. Eu não vou. Não, você não pode desmentir. Eu não acho que ele chegaria. Pode dizer que ele disse outra coisa. Mas você pode não acreditar, claro. Não, mas eu vou te falar que eu não acredito que. Eu, por exemplo, eu não acredito. Eu vou te falar Eu não acredito no que o André está falando. Sabe por que eu não acredito? Porque é uma coisa tão sem pé nem cabeça. Um futuro candidato a presidente do Corinthians, atual deputado federal. Não, ele já lançou a candidatura. Ele é candidato atual a presidente o candidato a presidente do Corinthians. Da situação. Deputado federal, da situação. Será eleito. Vira público, gravar. Eu nunca vi o Andrés gravar vídeo de nada. Então, por isso que eu falei que eu Ele não grava acredito. Assim. Enfim, eu nunca vi. Você não segue ele. Então, por isso que eu falei. Então você está concordando comigo. Então você não vai ver mesmo. Óbvio que você não vai ver. Você não segue o cara. Quando tem repercussão, mano. Não sei falando. Não sei quais os vídeos que o André Sanches grava. As coisas, eu não sei. Não tem repercussão, pelo menos que eu. Mas você concordou comigo. Eu concordo. Dá pra não acreditar nele. Nele, André Sanches. Não acreditar? Dá pra não acreditar, claro que não. Eu vou discordar. Nesse caso, eu vou te falar. Eu não acho que ele iria se expor dessa forma, porque não passa batido. Quando você não quer polêmica, quando você não tem nada, deixa. Mas é um momento de eleição. Aí a oposição pega isso a seu favor lá. Nem tá usando a máquina, nem é. Não tem oposição no Corinthians. Vamos lá, deixa eu só colocar uma posição minha. Não. Duas candidaturas. É rápido. É rápido. Você tem 30 segundos. Tá bom. Eu não vejo nada errado em qualquer que seja o posicionamento burocrático do Andrés, dele ajudar o Corinthians em uma negociação. O Andrés tem uma força política no Corinthians muito grande, o Andrés tem uma boa influência com grandes empresários no Brasil e o Andrés é um grande negociador. Ou seja, se em conjunto com a atual situação, se o Andrés tem liberdade pelo Roberto, ambos se reaproximaram, se ele tem esse contato mais próximo com os empresários do Scarpa para fazer uma negociação, facilitar o trâmite para o Corinthians, não vejo nada errado. E em muitos momentos o Andrés sim ajudou em algumas negociações do Corinthians. Portanto, não é que eu não acredito que ele não esteja participando nessa negociação. Eu não vejo nada errado. E o Andrés, pela força política que ele tem, pelo bom trâmite que ele tem com outros empresários e pessoas graúdas do futebol, que fazem grandes negociações boas, eu não descarto que a palavra e a voz do Andrés tenham um peso nessa negociação. Só isso. E rápido, em relação ao que o Mano falou do Fluminense, a informação que eu tenho, que eu tive ontem, é que é o seguinte, que o Inter fez sim uma proposta ao Abel, é uma proposta muito boa, e que segundo